E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje em nosso canal Estudante Papo Reto resolveremos um exercício sobre produto vetorial, rápido, fácil, prático e sem enrolação. Então concentração, pessoal, se inscreva no canal e dê seu like se gostou. Que saibam, vocês são sucesso! Exercício 1.44 do livro Young e Friedman. Encontre o produto vetorial do vetor A vezes o vetor B, expresso em termos de vetores unitários, dos vetores A igual a 4i mais 7j e B igual a 5i menos 2j. Pergunta: qual é o módulo desse produto vetorial? Vamos retirar os dados do problema, que nos traz o vetor A e seus vetores unitários i e j, nos traz o vetor B. Aqui na imagem eu trouxe representado o vetor A e o vetor B em R2, pois eles estão em duas dimensões. Aqui, como o desenho está em escala, vemos o vetor unitário I com suas 4 unidades, que sempre aponta para o eixo X, e vemos o vetor unitário J com 7 unidades, que sempre aponta para o eixo Y. Também vemos os vetores unitários do vetor B, que é 5 e menos 2. O exercício quer saber o produto vetorial do vetor A vezes o vetor B, que nos dará um vetor C, e quer saber o módulo desse vetor C. Para isso, precisaremos achar os componentes do vetor C, que são seus vetores unitários I, J e K. Precisaremos achar se o ângulo que o vetor C formará com o vetor A e o vetor B vai ser positivo ou negativo, pois como nos ensina as propriedades do produto vetorial, o ângulo C o vetor C sempre formará um ângulo perpendicular ou ortogonal ao vetor A e o vetor B. Então ele estará sobre o eixo positivo de Z ou sobre o eixo negativo de Z, que será em R3, em 3 dimensões. Para isso, precisaremos achar também o módulo do vetor A e o módulo do vetor B. Vamos começar nossas equações descobrindo os componentes do vetor C, que é o nosso produto vetorial. Vamos descobrir o vetor unitário I do vetor C, que é o nosso componente Cx. Vamos usar a fórmula do produto vetorial, que nos diz que o componente Cx é igual a AY vezes BZ menos AZ vezes BY. Então, o nosso componente Cx é igual ao componente AY, que é o mesmo que o nosso componente unitário J, que é 7, vezes BZ, que não temos, pois não temos nenhuma unidade do vetor B sobre o eixo Z, ele está apenas no ponto de origem, ele está apenas no plano R2. Então, é 0. Menos AZ, da mesma forma não temos uma unidade do vetor A no R3, que é no eixo Z, então ele é 0. Vezes BY, que é o nosso vetor unitário J do vetor B, que é menos 2. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 0, 0, menos 0 vezes menos 2, 0. Então, temos que o nosso componente Cx é igual a 0. O vetor unitário I do vetor C, não temos unidades sobre o eixo X, ele está apenas no ponto de origem. Vamos descobrir o vetor unitário J do vetor C, que é o nosso componente CY, que vai ser igual a AZ vezes BX menos AX vezes BZ, que é a fórmula do produto vetorial. Teremos que o nosso componente CY vai ser igual a Z, também não temos unidades do vetor A do eixo Z, e BX, que é o nosso vetor unitário 5, menos AX, que é o nosso vetor unitário I, que é 4, vezes BZ, também não temos unidades, então é 0.
teremos que o nosso componente cy vai ser igual a zero. Então, o vetor c também não tem unidades sobre o eixo y. Ele está apenas no ponto de origem. Vamos descobrir o nosso vetor unitário k do vetor c, que é o nosso componente cz, que vai ser igual a ax vezes by menos ay vezes bx, que também é a fórmula do produto vetorial dos componentes. Teremos que o nosso componente cz vai ser igual a x, que é 4, vezes by, que é menos 2, menos ay, que é 7, vezes bx, que é 5. Fazendo a multiplicação, temos 4 vezes menos 2, menos 8, menos 7 vezes 5, menos 35. Fazendo a subtração, teremos cz igual a menos 43 unidades, que é o nosso componente, que é o nosso vetor unitário k. Como ele só tem unidades no eixo z, ele também vai ser o nosso módulo. Mas vamos ver verdadeiramente usando a equação do produto vetorial. Ver também com negativo que o nosso vetor c vai estar apontando para o eixo negativo z. Então vamos continuar as nossas equações para resolver o exercício no próximo slide. Aqui eu trouxe novamente os dados que retiramos do exercício no slide anterior. Já temos os componentes do vetor c, que são os vetores unitários i, j e k. E como era de se esperar, ficamos apenas com unidades sobre o eixo z, pois como nos ensina as propriedades do produto vetorial, o produto vetorial do vetor a vezes o vetor b, que nos dará um vetor c, sempre será ortogonal ou perpendicular ao vetor a e o vetor b. Sendo assim, o vetor unitário k é o único que terá unidades. Vamos continuar as nossas equações para descobrir o módulo do vetor a e do vetor b e confirmarmos o módulo do vetor c e a direção que ele aponta, conforme a regra da mão direita das propriedades do produto vetorial. Vamos descobrir o módulo do vetor a, primeiramente, usando a fórmula do teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Temos que a nossa hipotenusa vai ser o módulo do vetor a, igual ao cateto oposto, que vai ser o nosso componente ax, que é o vetor unitário i, ao quadrado, mais o cateto oposto, que vai ser o nosso componente ay, que é o nosso vetor unitário j ao quadrado. Colocando os dados do teorema, teremos que o módulo do vetor a ao quadrado vai ser igual ao componente ax, que é 4 ao quadrado, mais o componente ay, que é 7 ao quadrado. Resolvendo os expoentes, teremos a ao quadrado igual a 4 vezes 4, 16, mais 7 vezes 7, 49. Resolvendo a soma e jogando o expoente 2 em forma de raiz quadrada para o outro lado, teremos que a vai ser igual a raiz de 65. Resolvendo a raiz, teremos que o módulo do vetor a vai ser igual a 8,06 unidades. Aqui na imagem eu trouxe representado o vetor a no plano. Como o desenho está em escala, o programa nos mostra que a medida do vetor a em unidades deu 8,06, o que confirma a resposta da equação. Vamos descobrir o módulo do vetor b, usando novamente o teorema de Pitágoras. Temos que o módulo do vetor b ao quadrado vai ser igual ao bx, que é 5 ao quadrado, mais by, que é menos 2 ao quadrado. Resolvendo os expoentes, teremos b ao quadrado igual a 5 vezes 5, 25,
menos 2 vezes menos 2 mais 4. Resolvendo a soma e jogando o expoente em forma de raiz quadrada para o outro lado, teremos b igual a raiz de 29. Resolvendo a raiz, teremos que o módulo do vetor b vai ser igual a 5,385 unidades. Aqui eu trouxe na imagem a representação do vetor b, como também está em escala. O programa nos dá a medida do vetor b em unidades, que confirma com a resposta da nossa equação, de 5,385. No próximo slide, vamos confirmar o módulo do vetor b e se o ângulo é positivo ou negativo, se ele está para o lado positivo do eixo z ou negativo do eixo z. Aqui eu trouxe novamente os dados do exercício. Já temos o módulo do vetor a, o módulo do vetor b e o módulo do vetor c. Vamos fazer a equação para confirmarmos para que lado aponta o vetor C, se é para o lado positivo ou negativo do eixo Z. Vamos usar a fórmula do produto vetorial, que nos diz que o sino do ângulo é igual ao produto vetorial do vetor A vezes o vetor B, dividido pelo módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B. Vamos colocar os dados que descobrimos na fórmula. Teremos que o sino do ângulo vai ser igual ao produto vetorial que descobrimos que é menos 43, o módulo do vetor A que descobrimos de 8,06, vezes o módulo do vetor B de 5,385. Resolvendo a multiplicação, teremos que o sino do ângulo vai ser igual a menos 43 sobre 43,4. Resolvendo a divisão, teremos que o sino do ângulo vai ser igual a menos 1. O que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro. Passamos o sino dividindo por menos 1. Ficaremos com o ângulo igual a menos 1 dividido pelo sino. Como nos ensina as propriedades da fração, a incógnita do denominador, subimos negativando o seu expoente. Teremos que o ângulo vai ser sino de menos 1 vezes menos 1. Para resolver essa multiplicação, colocaremos shift sino, que é o sino de menos 1 vezes menos 1, na calculadora científica. Descobriremos que o ângulo vai ser de menos 90 graus. Então, confirmamos que o vetor C está para o lado negativo do eixo Z. Vamos fazer agora a equação do produto vetorial para confirmar o módulo do vetor C. Usando a fórmula do produto vetorial, que nos diz que o módulo do vetor C vai ser igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o sino do ângulo do vetor C, que descobrimos que é de menos 90. Colocando os dados na fórmula, teremos que o vetor C vai ser igual a 8,06 vezes 5,385 vezes o sino de 90. Colocando o sino de 90 na calculadora, apenas clicando sino e menos 90, e resolvendo a multiplicação, teremos 8,06 vezes 5,385, 43,4, e o sino de menos 90 vai ser menos 1. Resolvendo a multiplicação, 4 vezes 43,4 vezes menos 1, teremos que o módulo do vetor C vai ser realmente menos 43 unidades. Aqui na imagem eu trouxe representado o produto vetorial de A vezes B, que nos dará o nosso vetor C, sempre perpendicular ao vetor A e ao vetor B, apontando para o lado negativo do eixo Z, pois ele é negativo. Então, dando uma resposta exata, temos que o produto vetorial do vetor A vezes o vetor B será o módulo do vetor C,
que é igual a menos 43 unidades. Assim chegamos ao fim do nosso exercício. Espero ter ajudado. Valeu!